Ando. Oi, Adri, tudo bem? Tudo bem? Tudo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me Ah, ouvindo bem? tô ouvindo bem. Eu tava explicando para as pessoas que se cair, a gente vai voltar para continuar, né? Porque da última vez caiu, eu tive que ir voltar, mas não deu tempo nem de despedir. Tá. Então, o meu nome é Evelyn, sou professora de educação física e psicomotricista. E eu resolvi fazer esse bate-papo com a Adriana por conta do confinamento e como a alimentação pode influenciar no comportamento infantil. Então eu convidei a Adriana, que é minha parceira, a gente já realizou outros trabalhos juntos e foi muito bacana. Eu gosto muito da filosofia de trabalho dela, então eu convidei ela hoje para a gente bater um papinho sobre a nutrição infantil. Então, Adri, pode se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho. O meu nome é Adriana Bem-vindo. Fabro, eu sou nutricionista, obrigada. E eu trabalho com nutrição já tem um tempo, e a minha formação eu trabalho bastante com doenças crônicas, mas agora no mestrado eu estou estudando nutrição infantil, então já estou acabando o mestrado na São Camilo. E eu estou estudando desde o nascimento até a adolescência, então estou estudando toda essa parte, né, desde da gestação da mãe até a adolescência. Então, eu achei interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, até porque é uma fase bem complicada que a gente está passando, eu acho que é bem atípico também, né, para todo mundo. Sim, sim. E também difícil para os pais nesse período. E as crianças, me parece que vão voltar em setembro, se nada acontecer até lá. Por enquanto tá ainda tudo em aberto, né? As escolas estão realmente se preparando para setembro, mas vai depender até lá de como vai ficar o controle da pandemia, né? Porque parece que até sair essa vacina, tudo está incerto esse ano, né? Tudo tem certo. E ontem, acho que foi o dia que teve o maior pico aqui em São Paulo. Pois Que é. E era agora fez frio, casa, né? com esse frio. Mas, enfim, Tendência é só piorar. né? Então, Adriana, a gente está vendo aí uma certa limitação das famílias, né, de ter toda essa questão de convívio social, e o que me preocupa muito é esse confinamento, a alimentação, porque a gente sabe que determinados alimentos podem influenciar tanto de forma positiva quanto negativa no comportamento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a introdução alimentar do bebê até a primeira infância. Como seria? Então, na verdade, a introdução alimentar, o ideal seria começar aos 6 meses, né? Como a Organização Mundial da Saúde recomenda. Então, até os 6 meses, aleitamento materno exclusivo. E depois os pais, eles vão definir qual é o tipo de introdução alimentar que eles vão querer optar em fazer. Se é o BLW, se é a PAPA, enfim, ou se é o misto. Então, eles vão escolher qual é o tipo de introdução alimentar. Uma vez definido isso, é super importante que os pais tenham consciência que a forma como isso é feito nunca é forçada a criança a se alimentar. Então, mesmo que seja Sim. ofertado a papa, então isso começa desde lá do comecinho. Então, forçar a criança a comer é uma coisa que muitas vezes a gente até conversa com as mães, porque as mães ficam muito aflitas que as crianças não comem, mas na verdade a criança come, ela come aquela quantidade que ela precisa e não a quantidade que a mãe gostaria que ela comesse, tá? Então, isso é uma coisa bem importante. Então, desde lá do sexto mês, a gente começa a fazer todo um trabalho com os pais e trabalha muito a variedade desses alimentos. Então, desde lá do começo, a gente começa a conversa com os pais para evitar a introdução de sucos, isso a gente não recomenda. A gente não recomenda que seja ofertado açúcar para criança antes dos 2 anos de idade, alimentos industrializados. Então, a gente procura o máximo oferecer para essa criança uma alimentação de alto valor nutricional. E essa alimentação ela precisa ser variada. Uma coisa que é muito difícil os pais entenderem que, com o passar dos meses, essa criança ela vai comer a alimentação da família.
Então, se a família não tem bons hábitos alimentares, automaticamente a criança também não vai ter bons hábitos alimentares. Porque aquilo que a mãe às vezes fala, ah, eu vou fazer a comidinha dele separado e eu vou comer aqui, isso ela consegue fazer por 1 mês, 2 meses. Depois a criança rapidamente ela já observa, ela já percebeu que os pais não comem o que ela come. E o ideal é, desde o 6º mês, a criança ela já participar ali no momento do café da manhã, do almoço, do jantar. Ela já, claro que ela vai dentro da introdução, na evolução dela, mas ela já fazer parte ali na hora das refeições. Então, é uma dificuldade que a gente tem que, se a família não tem bons hábitos, a criança também não vai ter. Então, muitas vezes a gente Com precisa certeza. mexer na família, nos hábitos da família, para conseguir colocar bons hábitos na criança. Entendi. E o que você sugere, por exemplo, a criança comia de bebê até uns 2 anos, ela comia verdurinha, e aí depois parou de comer, não quer mais, rejeita. O que que você aconselharia, ou o que você sugere? Continua, não força a criança, deixa ela, É, ou faz aquilo que você falou, né, de fazer uma variação diferente, uma combinação diferente para que ela possa continuar comendo, é isso? isso. O que que acontece? A gente precisa entender o porquê que ela parou de comer. O que que aconteceu que ela parou de comer, tá? Então, precisa ver ali o que que aconteceu que ela não está comendo mais. Ou será que está sendo oferecido um outro alimento para ela que está mais interessante que os legumes? Porque se a gente for observar, muitas vezes, alimentos mais açucarados, alimentos que contêm mais sódio, esses alimentos, eles têm um paladar mais, a criança vai ser mais atraente para ela. Então, precisa ver o que está sendo ofertado para essa criança para ela não querer mais o outro. Então, por que que ela deixou de comer? Então, precisa fazer esse trabalho e conversar com os pais para ver o que que aconteceu. E começar a oferecer esses alimentos de uma outra forma, né? Porque às vezes também a gente acha que oferecer para a criança só aquele brócolis ali, sem tempero nenhum, não. A criança vai crescendo, a gente também precisa entender que o paladar dela vai mudando, que ela vai experimentando outras coisas, que aí começa já a colocar um pouquinho de sal, começa a colocar uns temperos, né? As ervas frescas, então ele vai precisa começar a mudar também as preparações dessa criança. Então, precisa entender o porquê que ele parou de comer. E, claro, ir mudando a forma de preparo desses alimentos. Então, tem várias formas da gente oferecer um alimento. Então, pode ser cozido, pode ser assado, pode ser junto com um arroz, ou pode ser na forma de uma torta. Enfim, a gente tem N maneiras de oferecer esse alimento para a criança. E até quando um pai deve insistir, se caso realmente a criança ele perceber, porque chega uma hora que o pai também desiste, né, de engajar a criança a experimentar aquele alimento. Até onde um pai deve ir nesse sentido? Então, a criança, quando aos 2 anos de idade, basicamente ela está comendo a alimentação da família, Sim. né? Então, a criança, ela não tem poder de compra, ela não tem um cartão de crédito, ela não vai fazer as compras, ela não come. Automaticamente, ela vai comer o que a família come. Então, se a família tem bons hábitos, ela vai comer aquilo. Então, a comida está aqui. Ela pode talvez não comer uma refeição, mas na próxima ela vai comer. Ela pode talvez não almoçar. Agora, o que não pode é ter aquela recompensa. Ah, não comeu, ele vai tomar um danoninho. Aí Ah, não, eu né? vejo Ah, muito isso. então, ele não almoçou, então ele vai comer outra coisa porque ele não almoçou. Não, ele não almoçou, ele não almoçou. O horário do almoço Então, foi. Não almoçou, não almoçou. Então agora é só a próxima refeição. Não tem isso, não tem uma coisa para compensar que ele não almoçou. mas a gente sabe que isso não é muito comum, né? Não é muito comum, porque até gera aquela ansiedade, nossa, ele vai ficar doente, ele não comeu. Porque a criança ela é muito inteligente, na verdade. Então, assim, Exato. se ela não come um dia e ela percebeu que ela conseguiu alguma coisa, ela não vai comer de novo no outro, porque ela vai conseguir outra coisa. Então não pode ter essa recompensa. Porque E ele aí não ela vai. Aí vai isso ser vai virando um ciclo. Então ela não um vai mais ciclo. almoçar, e ela não vai mais jantar, e aí ela não vai mais comer. Então não pode ter essa recompensa. Não almoçou? Não almoçou. E aí você tem que falar para ela, você não almoçou, Isso, então agora a gente só vai tomar o isso lanche da não, tarde. agora é o lanchinho da tarde, o lanchinho é esse. Agora você vai esperar a próxima refeição. É duro para a mãe, né? Nossa, é cruel. Mas assim,
Às vezes a criança ela faz exatamente porque ela está de olho em uma outra coisa que ela quer comer. Então ela não quer Exato. almoçar porque ela quer aquele, eu não como isso, mas aí eu vou conseguir aquela outra coisa. Então a gente também às vezes precisa ficar bem, precisa observar esse comportamento da criança. Agora é lógico, não comeu um dia, não comeu uma semana, não comeu 2 semanas, precisa procurar o médico para ver o porquê que ela não está comendo. Então ela está emagrecendo, está perdendo peso, o que é que está acontecendo com ela? É claro que eu estou falando de um dia, 2 atípicos. Agora, precisa ter esse acompanhamento e ter esse olhar. Ah, ela não comeu uma semana, precisa ver por Até quê, para né? se também tem alguma intolerância, alguma Se tem, questão. E se essa eu criança não sempre está falo. se sentindo bem, então precisa ter esse cuidado, precisa ter esse olhar ali e ter esse acompanhamento, porque aí o médico, junto com o nutricionista, vai avaliar, está crescendo, está dentro da, né, da curva, está tudo direitinho, para saber até onde é uma coisa que precisa de tratamento, até onde ele está fazendo isso para tentar conseguir alguma outra coisa, né? Porque E às eu vezes, sempre nessa falo que negociação, eles conseguem algumas coisas. E a mãe, às vezes, nem se muitas, todas. então, e às vezes a gente também não consegue falar não, e aí eles. E a criança é muito esperta, eles são muito. É o que eu sempre digo, né? O não de hoje é a bênção do amanhã para essa É, criança, em todos os aspectos, comportamentais, que variam desde a alimentação até a própria rotina da casa, da família. Então, a grande palavra, eu acho que diz que tudo que você está falando é persista e não desista, né? eu atendo aqui algumas mães, então, que né, começaram a fazer a introdução alimentar, e, por exemplo, elas falam para o filho, vamos almoçar? Ele já sabe, desliga a televisão e ele vai e senta bonitinho, que está na hora do almoço, vai almoçar. E tem Sim, algumas crianças que as mães chegam, que é aquele. Então, assim, a criança não quer almoçar, a criança não quer sair da televisão, a criança quer o tablet. Então, é assim, é tudo uma questão de como a coisa foi organizada. Então, esta semana também eu comecei a introdução alimentar com uma outra criança. E aí eu conversei com os pais, falei, olha, a gente vai começar agora, pode ser até um pouco mais trabalhoso, até um pouco mais chato, mas lá na frente vocês vão ver o quanto vai a recompensa valioso, né? bem, né? Então, É, porque a criança, ela já vai, ela sabe, o lugar de almoçar é aqui, não é na frente da televisão. Hora do almoço é hora do almoço, hora de brincar é hora de brincar. Então, ela sabe que ela tem horário para tudo. sim. E agora o que me preocupa nesse cenário todo é pandemia, crianças em casa e quadro de obesidade infantil aumentando, Nossa, você sabe né? que eu estava lendo uma revisão esta semana e os dados, assim, são bem preocupantes, porque essa revisão saiu agora em 2020, os dados de 2016 e final em 2016, cerca de 6% das crianças estavam com sobrepeso e obesidade. Em média, eram 40,6 milhões de crianças menores de 5 anos em todo o mundo estavam acima do peso. É um número Nossa, que assusta um pouco, né? muito demais, e assim, É um número. tá me ouvindo? Tô. Ah, e para suprir um pouco esse confinamento, né, o pai acaba realmente cedendo à vontade da criança, relaxa um pouco com os nãos que a gente estava conversando há pouco, né? E, e partindo disso, nesse momento em confinamento, o que você sugere para que esses pais consigam introduzir bons hábitos para essa criança? Né? Então, Mesmo diante do confinamento, porque a gente sabe que vai um danoninho, que vai um docinho, um chocolatinho, né? O que você sugere nesse sentido? eu tenho conversado muito com as pessoas a respeito de bons hábitos durante esse período que as pessoas estão em casa. E uma coisa que eu observei muito, muito, e da população como um todo, tanto que recentemente saiu uma pesquisa da Fiocruz falando do quantos alimentos, né, os alimentos que foram consumidos durante o confinamento, então aumentou o consumo de chocolate, aumentou o consumo de carboidrato, aumentou o consumo de álcool. Então, assim, teve realmente um desequilíbrio ali na alimentação. O que a gente precisa entender, e eu falo isso para as pessoas, que do meu ponto de vista,
As pessoas que tinham bons hábitos alimentares antes da pandemia, elas continuaram com os bons hábitos alimentares. Aquelas pessoas que tinham o hábito de fazer atividade física, elas deram um jeito de fazer atividade física durante a pandemia. E as pessoas que não tinham bons hábitos alimentares, elas continuaram não tendo bons hábitos alimentares. Porque aquela pessoa que tinha o hábito de ir ao hortifruti e fazer compras, ela continuou comprando as coisas no hortifruti. Ela continuou com esses hábitos. É muito difícil, durante toda essa coisa que nós estamos vivendo, esse momento atípico, a gente pegar uma família que não tem bons hábitos e tentar falar para ela, vamos mudar todos os hábitos. Mas é uma coisa que precisa começar. É uma Até coisa porque, que precisa começar. até porque, né, tu que está envolvido no confinamento, é que agora a gente está começando a sair, né, ter um pouco mais de liberdade, mas quadro de ansiedade, Exatamente. estresse, Então, o que acontece? né? A gente precisa começar, em algum momento, mudar essa alimentação dentro de casa. Porque está muito claro que a alimentação ela tem um peso muito grande na nossa saúde. E isso ficou claro também agora durante essa pandemia. Quem estava com boa saúde estava um pouco mais tranquilo, né? Então, aquelas famosas Sim. comorbidades, muitas delas são adquiridas ao longo da vida e adquiridas pelos hábitos das pessoas. Então, uma alimentação, sedentarismo, enfim, uma série de questões. Claro que outras não, mas a maioria delas é por estilo de vida. Então, aquelas pessoas com bons hábitos, durante o isolamento, elas continuaram com os bons hábitos. As pessoas que não tinham bons hábitos, elas foram na linha que elas sempre estavam. Mas o que precisa entender é que precisa mudar. Então, a minha recomendação é: comecem devagar, porque não adianta também a gente falar de uma hora para outra, vamos tirar tudo, porque não vai conseguir. Mas precisa começar em algum momento, procurar um profissional, procurar uma ajuda para ajudar a organizar essa casa, para ajudar a organizar essa rotina alimentar da família, porque quando a gente fala em obesidade infantil, a gente não trata só a criança, a gente trata a família. A família Né? inteira. A família inteira tem que mudar. A família toda tem que mudar. Como eu já falei, a criança ela não tem poder de compra, ela não tem poder de decisão. Então, é a família. Então, precisa ter alguém ali para ajudar a orientar. E nesse momento, eu acho que é fundamental. As pessoas precisam de alguém para ajudar. E começar aos poucos. Precisa começar. Então, assim, se comia doce todo dia, vai ter que diminuir esse consumo. Se comia fruta uma vez por semana, vai ter que aumentar esse consumo. Né? Então, precisa ver o que precisa diminuir, o que precisa aumentar e ir fazendo essas mudanças gradativamente. Porque tentar tirar tudo de uma vez ou colocar tudo de uma vez, às vezes a gente não tem muito sucesso no tratamento. Então, a coisa precisa ser bem devagar, mas precisa começar. E então, como um pai pode ofertar esses novos alimentos para a criança, assim, que ela está comendo pela primeira vez? E de que forma essa alimentação saudável eles podem estar ofertando de uma maneira que a criança se engaje a tentar experimentar, pelo menos, né? Durante esse confinamento, né, que agora você até falou, a gente está saindo já dele, mas as crianças ainda estão em casa, é importante eu colocar até a criança na cozinha para ajudar a preparar os alimentos. Tá? Nossa, tenho falado muito isso. É uma forma importante também a gente evitar de ter esses alimentos mais gordurosos e calóricos. Então, evitar salgadinho em casa, evitar fruta em casa, evitar sorvete em casa. E deixar as frutas, principalmente frutas já lavadas, prontas para o consumo, à mostra, onde a criança possa ver e pegar. Então, assim, isso é uma estratégia muito boa. Porque se ela está com fome, ela passa, ela viu uma maçã, ela viu uma pera, ela viu uva, então ela passa, ela vai pegando. Isso é uma forma interessante que a criança, devagar, ela vai aprendendo a consumir. Uma outra forma, se a criança nunca comeu um alimento, é oferecer esse alimento da forma que a família come. Né? Ou então, já ofereceu esse alimento, ela não gostou? Vamos pegar como exemplo o brócolis. Ofereceu o brócolis na forma de salada, a criança não gostou. Então vamos tentar fazer um soufflé de brócolis.
Então, vamos tentar fazer uma torta de brócolis ou de legumes, que o brócolis esteja no meio. Ou então vamos fazer esse brócolis assado junto com uma proteína, ou colocar esse brócolis talvez até numa omelete, que também fica gostoso. Enfim, É, colocar de uma forma que ele ainda não tem experimentado, né? tem um comentário aqui falando assim: aqui em casa comemos legumes, frutas e verduras, grãos, e o meu filho não comia, mas que por de tanto ver comer, ele passou a querer experimentar também. Então, é porque a criança, na verdade, é aquilo que as pessoas falam muito, né? Às vezes a criança, ela também aprende observando. Então, os pais são exemplos para os filhos. Então, às vezes eu pergunto para os pais: a criança come isso? Ah, não. Não, não come. Mas você come? Ah, também não, não gosto. Nunca gostei disso. Então, se a criança vê que isso não é uma coisa que faz parte da rotina, porque assim, você fazer um pratinho e colocar só para a criança comer, isso você faz no sexto mês, sétimo, e depois ela já não, ela já percebe, ela não é uma coisa estranha na casa, ela já começa a se familiarizar, a criança já Sim. precisa comer e perceber que ela está ali fazendo parte, Sente. é, da família. Então, com o tempo, ela percebe que ela não consegue mais. Os meus pais não comem, eu também não vou comer. Então, só de ver que os pais estão comendo aquilo, é isso que essa mãe falou. Com o tempo, ele vai comer também. Porque Não os adianta pais são forçar. exemplo para os filhos. É. Outra coisa, a gente falando, né, dessa questão de alimentar, de criança que não, nem experimenta, já nega de cara, e a gente falando agora de uma criança que apresenta, já foi diagnosticado, por exemplo, intolerância a glúten, intolerância à lactose, de que forma, porque a família vai ter um determinado tipo de alimentação e essa criança é diferente, né? E a gente falando que o pai é referência para a criança, mas de que forma também esse pai pode ajudar essa criança a se adaptar àquilo lá, a não comer aquele alimento, porque é uma privação, né, também para a criança. Eu vejo o pai comer um pão e eu não posso comer aquele pão, tenho que comer um pão diferente. Então, como lidar com isso também? É, Os isso, pequenininhos, né? isso é uma dificuldade, porque eu passei isso na minha casa quando o meu filho era pequenininho, ele era intolerante à lactose, então foi uma fase bem difícil. É difícil, principalmente quando tem irmão mais velho ou mais novo, é complicado. Às vezes os pais fazem alguns sacrifícios, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito. Não, meu filho não pode comer, então a gente abriu mão disso, abriu mão daquilo. E conforme eles vão crescendo, tem que ir conversando. Olha, você tem um problema, então você não está comendo por isso. Quando eles são pequenos, não tem o que fazer. Ou os pais abrem mão, mas e tem que ir conversando. Tem que ir conversando com a criança. Olha, você não pode, porque se você comer isso, você vai passar mal. É uma dificuldade, é difícil, mas é muito diálogo. E muitas vezes a gente acaba abrindo mão daquilo. E, então, por exemplo, o glúten. Tem muita gente que já não consome mais glúten em casa porque o filho é celíaco. É, É horrível. é. Eu, Então meu já maior deixou de problema. porque o filho é celíaco, então, por amor ao filho, para não ter essas questões todas, acabou abrindo mão, enfim, e não está consumindo mais. E aí, com o tempo, também a família percebe que aquele alimento, elas entram num contexto de alimentação que aquilo também não faz mais tanta diferença. Todo mundo entrou naquilo e está tudo bem. Sim. Agora é mais difícil muitas vezes quando tem irmão mais velho, que às vezes não entende, mas é uma questão de muita conversa, é muita conversa nesses casos. Porque aí Nossa, eu não vou tem. falando por. Nossa, tá me ouvindo? Uhum. Ah, eu falando por mim, porque eu tenho intolerância, descobri agora há pouco tempo, e às vezes você se desliga, você acaba comendo, fala, só um pedacinho. Nossa, aquele pedacinho parece uma bomba no teu estômago. É horrível a sensação. E a gente é adulto e ainda consegue lidar com isso. Imagina uma criança, né? Então. É bem difícil. Tem uma questão aqui, peraí. Meu filho tem 3 anos e sempre comeu bem. De 2 semanas para cá, ele está dando show na hora do almoço. Espera ele se acalmar e depois ele come. Outro dia, almoçou bem tarde. É normal esse surto com a refeição?
Normal não é. Agora precisa ver por que que ele começou a ter esse surto. Se aconteceu alguma coisa na casa, se teve alguma mudança, se a mãe que estava talvez em casa durante esse período de pandemia voltou a trabalhar, o que que mudou na rotina dessa criança, porque às vezes ele está querendo chamar atenção por alguma coisa. Então precisa ver se não mudou nada, né, na rotina dele, o que que aconteceu na rotina dele, para ver o que está acontecendo. Né? Mas o Sim. importante é que você viu que depois ele comeu, ele se acalmou e comeu. A mãe tá certa. Não força ele comer, ele nervoso. Isso não. Deixa ele se acalmar realmente e depois ele come. Deixa ele voltar e tem que entender o que, que aconteceu ali no contexto, na rotina dele, que está acontecendo isso. Ó. E como engajar uma criança, então, partindo dessa questão, né, a prestar atenção no que ela está comendo? Então, isso também é uma coisa super interessante que também essa última revisão que eu falei da obesidade, tem uma revisão que está falando, eles avaliaram 56 estudos e ficar em frente à televisão mais de 2 horas ao dia aumenta o risco de obesidade infantil em 42%. Então, tem Nossa, tudo criança. isso. Tudo isso. Tem criança que come na frente da televisão, tem criança que lancha na frente da televisão, tem criança que fica muito tempo na frente da televisão. E eu converso muito aqui, o que, que eu falo? Horário de comer, de almoçar, de tudo isso, tem que prestar atenção no que está comendo, porque às vezes a criança ela está na frente da televisão, ela não está prestando atenção no que ela está comendo. Então aí a gente entra naquele contexto de comer com atenção plena. Que está Sabe? muito na moda agora, né? Atenção plena. Então precisa ter isso, esse cuidado de, olha, vamos almoçar? Vamos almoçar. Então vamos desligar a televisão. O lugar de comer é sentado à mesa. Vamos desligar o celular, vamos tirar o tablet, vamos, né, ter aquele momento, um momento de se alimentar, de alimentar seu corpo. Porque se tem toda essa distração em volta da criança e até mesmo da gente, a gente não presta atenção no que está comendo. Então, E tem essa questão, tipo assim, de você prestar atenção o que você está comendo, quanto você está comendo e a forma que você está comendo, porque tem criança que às vezes ela come tão rápido, porque ela quer voltar para frente da televisão. Então, a mastigação também é uma coisa importante que a gente precisa ir corrigindo a criança desde cedo. Então, essas formas de se alimentar, então, o que come, quanto come, a forma como come, são muito importantes. Então, assim. Até porque a criança, ela se desorganiza toda, não só com aquilo que ela está comendo, porque ela para de sentir o gosto, porque se eu não estou focada naquele alimento, eu só engulo. Né? Sim. Eu não estou prestando atenção no sabor, na textura, nada. Eu só como e tal, acabou. Então a criança não percebe nem o que está em volta dela, nem a cor do alimento, nem a textura do alimento e nada. Então ela acaba se perdendo dela mesma também, né? E aí, meu filho é agitado, meu filho não para quando come, né? Então tem que ter tudo isso que você está falando de comportamento, né? Que vai desde, agora é hora da gente comer, desliga sua televisão, vem para cá. Sem celular, sem nada visual, estímulo visual. É conectado ali com aquele momento, com aquela alimentação, né? E isso reflete muito também, eu vejo muito isso também em outros lugares, a criança que ela nem olha pro prato, ela só abre a boca, É, esperando a garfada. é, Isso é muito ruim. é muito ruim e a gente pergunta o que que você comeu. Ah, ele não sabe. Aí, que sabor tinha? Também ele não sabe. Ele não prestou atenção em absolutamente nada. Então, muitas vezes a criança ela fala, eu não gosto desse alimento, eu não gosto do outro alimento, mas ela nem prestou atenção no sabor daquele alimento, ela não prestou atenção na textura do alimento. E não só a criança, isso as pessoas, de um modo geral, os Sim, adultos, os adulto? adolescentes, todo mundo que vai almoçar ou fazer qualquer refeição com essas distrações em volta, é complicado. Então, o ideal é a hora de almoçar é a hora de almoçar, a hora do jantar é a hora do jantar. Então,
E isso, os pais também que ensinam, né? Com certeza. Com Então, se a certeza. criança, isso também é uma coisa, por isso que eu falo, os pais são exemplo, né, de tudo. Então, se os pais têm o hábito de comer assistindo aqui, digitando, como é que você vai falar para a criança não? Não, não faço mesmo, né? Mas não, você está fazendo, por que que eu não posso? Eu não vou fazer. Então, assim, essa dificuldade, então, assim, os pais precisam entender que eles precisam dar o exemplo, né? Há hábitos ruins para o futuro, né, da criança, assim, né? Por exemplo, dizem, você já me falou isso, que o prato tem que ser bem colorido e distribuído, né? Sim. De refeição. Mas a gente sabe que nem todas as famílias têm essa organização alimentar, né? E a gente sabe disso. E quais as consequências de maus hábitos alimentares lá na frente? Ah, são muitos, desde assim, bom, a obesidade, na verdade, ela traz várias Vários. consequências, várias doenças, então, diabetes, hipertensão e tudo isso que a gente já sabe. Fora isso, uma criança com sobrepeso e obesidade, ela começa a sofrer preconceito, que eu acho que é o pior para a criança, a partir de 2 anos de idade. Então, além de tudo isso, né, essas doenças associadas ao sobrepeso, à obesidade, tem toda essa questão emocional que a criança sofre. Então, eu até escrevi uma pauta um dia desses, e eu lendo aquilo, assim, porque criança não tem muita noção, né? Então, a criança ela nunca é escolhida para fazer parte do grupo, ela não é escolhida para a brincadeira da escola. A criança ela sofre uma discriminação desde muito cedo, a criança que tem sobrepeso e obesidade. E essa criança, consequentemente, ela vai se fechando, ela vai ficando mais em casa, ela tem menos amigos, e ela acaba procurando na comida um conforto por tudo isso. Então você veja que vai virando um ciclo vicioso, né? Então ela chega triste, ela não tem amigos, e aí ela não quer sair, ela brinca menos, ela fica, né? Então ela vai ficando em casa, aí ela busca mais conforto na comida, e ela ganha mais peso, e aquilo ali vai virando um ciclo vicioso e vai levando. E aí muitas vezes até gera um problema de transtorno alimentar, enfim, uma série de consequências. Então eu acho que hoje é quando a gente precisa entender que a obesidade, ela é um fator modificável, né? Ela é uma coisa que a gente pode evitar com bons hábitos alimentares. E E, reverter, né? e a gente pode reverter. Então, isso é uma coisa que, principalmente nas crianças, isso depende da gente fazer, da gente oferecer bons. É isso que você falou, você dá aula de educação física, então precisa É. fazer uma atividade física, precisa oferecer alimentos saudáveis. Essa criança, ela precisa estar dentro de um contexto da família, enfim, ela precisa, porque lá na frente os problemas vêm. Sim. Tudo que você está falando faz muito sentido, só que eu não sei se é porque eu estou acostumada a trabalhar dessa forma. A primeira infância, ela por si só, ela é mais afetiva. Então, por eu em aula trabalhar exatamente, você é bom no quê? Você é bom no quê? Então, todos juntos somos um. Então, assim, a gente já vai trabalhando isso. Eu não vejo nas minhas crianças esse preconceito ainda na primeira infância. Agora, a partir dos 7 anos, que a criança já vai para as condições sociais, que a criança já por si só começa a entrar naquela fase de competir com o outro, né? Eu sou um ser social, eu quero o mundo, né? Aí sim eu vejo esse preconceito, né? Que também tem que ser trabalhado durante as aulas e com as famílias, né? Porque eu sempre digo para os pequenininhos, né? Para eles aprenderem já logo cedo. Você é bom numa coisa, seu amigo é bom em outra, mas ninguém é bom em tudo. Então, sempre um vai ajudar o outro, né, nas questões. E aqui eu não quero ver esse tipo de preconceito, né? Então, panelinha para minha aula também não existe. Então, ninguém nasceu grudado. Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Mas dos 7 anos em diante, aí sim é algo mais trabalhoso de lidar,
por conta dessa questão já de eu sou o mundo, eu posso tudo, você tem essa limitação, mas eu sou bom, eu consigo. Então é o próprio profissional mesmo que vai ajudando e dando suporte a essa criança, né? Porque isso é muito ruim. Eu já vi crianças entrando em depressão, tanto porque eram muito bonitas e entrar no estado de anorexia, né, aos 10, 11 anos, quanto os obesos também, né? E é muito difícil para as famílias também lidarem com isso, porque elas não estão lá vendo como que está essa questão social, né? Eles ficam sabendo depois, quando a criança já está em estado de depressão. Isso é muito ruim. Sim, Então, é muito bacana você estar falando tudo isso, né? e é importante, né, os profissionais terem esse olhar atento ao que está acontecendo. E muitas Sim, vezes os pais precisam realmente ser chamados para, olha, está acontecendo isso, essa criança precisa de um tratamento, seja ele psicológico, de alguma outra coisa. Porque o que não pode é deixar acontecer isso. Então a criança ela começa a se sentir excluída pelos amigos, né? Aí ela começa a ficar mais reclusa em casa, ela não quer sair, ela busca conforto na comida, e isso vai virando isso que eu te falei. Então, isso vai tendo consequências cada dia mais sérias. exato. Às vezes a mãe fala, ah, ele não quer brincar, ah, ele não quer descer para brincar. Mas por que ele não quer descer para brincar? Ah, ele não quer mais ir jogar bola. Por que ele não quer mais ir jogar bola? Então, às vezes a gente precisa buscar, por exemplo, quando eu fiz a pós-graduação de funcional, a gente nunca trata, não quer jogar bola? Não. Por que ele não quer jogar bola? A gente procura entender O porquê. o porquê que está acontecendo isso, o porquê que aconteceu. Então, a criança está chorando para almoçar, mas vamos tentar entender o contexto disso. O que aconteceu nos últimos dias? Mudou a rotina? Não mudou? Alguém, o pai que estava em casa, né, em isolamento, agora voltou a trabalhar, ou a mãe? O que aconteceu no contexto que a criança está tendo esse comportamento? E tentar entender o que está acontecendo. É a mesma coisa com a criança. Não quer descer por quê? Não quer ir para a escola por quê? Está mais triste por quê? Não quer pôr o biquíni por quê? Então, É. esses pequenos sinais que às vezes a criança ela, ela, ela se manifesta dessa forma, a gente precisa ter esse olhar atento e cuidar, né? Quanto antes, melhor. E a obesidade infantil, ela é quando a criança é considerada obesa na primeira infância. Na verdade, na primeira infância a gente joga, né, na curva da Organização Mundial da Saúde, e aí um desvio padrão acima da mediana, ela é considerada sobrepeso, que aí ela fica no percentil entre 85 e 95. Quando ela está 2 desvios acima, ela é considerada obesa. Então, é acima do percentil 95. Então, o E aí, sobrepeso é entre o percentil 85 e 95. Obesa é acima do percentil 95. e aí, como engajar essas famílias, né? Porque já chega aí, provavelmente, com indicação do pediatra, né? Uhum. E como trazer essa consciência para a família? Olha, precisa cuidar do seu filho que já está apresentando um quadro de obesidade. Na verdade, quando a gente trata da alimentação da criança, como eu falei, né? É a família. Então, é assim, olha, o seu filho está com problema, né? Assim, precisa organizar a alimentação e a gente também precisa deixar claro que criança, adolescente não faz regime, não faz dieta restritiva. A gente nunca trabalha com restrição alimentar, a gente trabalha com organizar Educação. a qualidade da alimentação. Então, a gente não trabalha com reduzir, com restrição alimentar com eles, mas a gente precisa mudar a qualidade da alimentação. E como são os pais que ofertam isso, os pais precisam estar engajados na qualidade da alimentação da família. E você falou logo no comecinho, mas para a gente deixar bem claro para as pessoas que até estão entrando agora, né? Quais os alimentos realmente são fundamentais na primeira infância para a criança? Então, na verdade, a alimentação ela precisa ser variada. Então, é assim, frutas, verduras e legumes, elas não podem faltar. Então, assim,
falando de uma alimentação que a gente tem que pôr à mesa. As proteínas, precisa ter proteína. Então, de preferência, as proteínas magras, tirar aquelas gorduras aparentes das carnes. E hoje, atualmente, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda o consumo de, no mínimo, 400 gramas de frutas, verduras e legumes ao longo do dia. Então, quando a gente... Bastante. Não, não é bastante. Quando a... Não? Não, eu pesei, inclusive, no final de semana, e eu fiquei até surpresa, porque às vezes você vai pesar uma maçã, ela pesa quase 200 gramas. Então, se a gente for pensar, Não. 400 gramas de folhas, realmente é muita folha. Mas se a gente coloca ali brócolis, coloca meio mamão papai, pesa 160 gramas, dependendo do tamanho, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas uma maçã, ela não pesa menos que 120 gramas. Uma pera pesa 130, 125, 130 gramas. Então, se for ver uma fruta, já dá quase a metade. Aí a gente ainda tem os 2 lanches, o café da manhã, o almoço e o jantar. Então, e os dados que a gente tem, que a população brasileira não consome a metade, menos da metade, 150 Então, gramas. o ideal O são ideal seriam 4 ou 5 400. refeições por A gente dia. tem que diminuir esses... não tem um ideal. A gente organiza a alimentação dependendo da família, do contexto da família, da vida do paciente, enfim. Mas a gente deveria, esse paciente, todo mundo deveria consumir no mínimo 400 gramas. Então, vai distribuir. Se come uma fruta no café da manhã, uma no lanche da manhã, uma da tarde, e uma porção de verduras e legumes no almoço e no jantar, passa fácil de 400 gramas. Eu pesei no final de semana, eu até coloquei nos meus stories, eu deixei gravado, passou longe. Um pratinho, você de sobremesa, você consegue 400 gramas. Depois, quem tiver interesse, pode entrar lá e dar uma olhada. Eu Uhum. fiquei... Porque você até fica assustada, né? Fala, nossa, 400 gramas é muita coisa. Não é. Quando você vai ver, não é. Parece, né? E quanto a doces e sucos, a gente sabe que você já falou logo no começo que doce não é tão recomendável, né? Ainda mais que a gente sabe que tem essa cedendo um pouco por conta do confinamento. Mas na primeira infância, sim ou não? Não é não. Na verdade, o que acontece é assim. Até 2 anos de idade, a gente não recomenda suco, a gente não recomenda sal, é o mínimo possível, a gente indica muito as ervas frescas, depois eu ensino a fazer sal de ervas. É, sempre, sempre estimular o consumo da fruta, mesmo que seja suco natural, e mesmo depois dos 2 anos de idade, porque quando a gente vai fazer o suco da fruta, parte da fruta já foi desperdiçada. Então, toda a fibra saiu e fica só o suco. Então, fica basicamente ali a frutose. Então, o ideal é que essa fruta seja consumida de uma forma o mais integral possível. Natural. Então, assim, a laranja, por exemplo, você joga fora 50% da laranja quando você faz o suco. Então, eu sempre recomendo o consumo da fruta inteira, tá? O suco, eventualmente, foi um aniversário, foi uma festa, foi em algum lugar, ninguém vai ficar no pé da criança para ela não tomar um suco ou comer um brigadeiro. Isso faz parte do contexto da vida social. Social, exatamente. Isso tá dentro, né? A gente das comemorações, da vida, isso tá tudo bem fazer isso. O que não pode é ter isso no dia a dia, na rotina do dia a dia. Né? Então, assim, Agora, você então recomenda mais água nesse sentido, então? na verdade, eu recomendo que não se beba nada durante o almoço, nem durante as refeições. No máximo, né, se a criança está acostumada, 10 ml, enfim. Só que isso também é uma questão de hábito. Se ela toma, porque tem criança que é assim, é uma colherada de comida e um golinho de água. Então, precisa ver o que está acontecendo com isso, né? Então, o ideal é não consumir líquido durante as refeições. Né? Então, e consumir uma fruta de sobremesa. Né? Dá um tempinho ali para tomar um pouquinho de água, ou toma um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? E come uma fruta de sobremesa. E ao longo do dia é água, né? Água, chá, mas nada de suco industrializado, suco de caixinha, suco, enfim, nada disso. E tem E que suco tomar. orgânico? Não é suco, né? Eu recomendo a fruta.
Eu recomendo Melhor, sempre natural. Na sempre, dúvida, sempre o natural. sempre a fruta, é. Sempre a fruta. Não sei se você já comentou, mas assim, o doce, então, é recomendável só nessas questões mesmo sociais, né? E a partir depois dos 2 anos, Depois dos dois praticamente. anos, isso, depois dos 2 anos, antes dos 2 anos, a gente não oferece açúcar para criança, doce nenhum. E assim, num evento social, que é o que deveria acontecer com a gente também. Por isso que É, o ideal é não manter estes alimentos em casa. E esses alimentos, eles deveriam fazer parte da vida dos eventos sociais. Então, tem uma festinha de criança, ela vai comer, agora vai ter o Dia dos Pais, vai ter uma sobremesa gostosa. É assim, é difícil, é mais difícil. Agora, o que não pode é abrir o freezer e ter 2 potes de sorvete. É nesse sentido, abrir a gaveta da geladeira, ir para a despensa e ter barra de chocolate à vontade. É nesse sentido. É proibido comer um chocolatinho? Não, não é proibido. É proibido comer um brigadeiro? Não. Mas é a frequência com que é consumido. Né? Então, na verdade, eu gosto sempre de falar que não existe nenhum alimento mocinho e nenhum alimento bandido. O que a gente precisa entender é a frequência com que a gente come um e a frequência que a gente come o outro. Então, é essa frequência que precisa ser observada. Tá? entendi. É isso que... E, e, cria... e, por exemplo, eu conheço algumas crianças, inclusive na minha família, que têm aquela compulsão por chocolate, compulsão alimentar mesmo, toda hora quer comer, né? Alguma coisinha, beliscar alguma coisinha. E assim, e aí você acha que não vai almoçar e que não vai jantar e realmente ainda continua comendo bem, né? Esse quadro que eu vejo como uma ansiedade. Você me corrija se eu estiver errada. Como que os pais podem ajudar essa criança a lidar com isso? Porque se transforma também num transtorno de comportamento alimentar, né? Mas isso ela é assim só quando ela está em casa, porque quando ela está na escola, ela não tem acesso à alimentação. Ah, sim, sim, Né? exato. Quando ela está na E escola, a gente tem como saber. ela vai ter acesso à lancheira só na hora do lanche e o restante do tempo Isso. não vai ter acesso. Então, provavelmente é quando ela está em casa, né? Então, precisa observar o porquê que ela faz isso. Se é fome, será que ela acordou e tomou café da manhã? Ou ela já foi brincar e aí, ao invés dela sentar e comer, ela ficou comendo só beliscando? Porque isso às vezes acontece. Às vezes a criança, dentro da rotina do dia a dia, ela acorda, toma café, vai para a escola, toma lanche, então é tudo bonitinho. Aí no final de semana ela acordou, não tomou café. Isso faz muita diferença. Inclusive nessa última revisão, eles falam que tomar café da manhã ajuda a diminuir os riscos de obesidade infantil. Parece uma bobagem, né? E é alto, quer ver? Aqui, acho que é E o que 23. devemos incluir nesse café da manhã? Frutas? Uma fruta, uma proteína, Fibra? carboidrato. Tem que ter uma coisinha de cada. Então, pode ter uma fruta, tipo um mamão, um queijo branco, de preferência, um pão integral. Pode ter um pouquinho de... Porque a gente sabe, por exemplo, que a maioria das crianças não comem pão, não comem fruta no café da manhã. É só o leite e acabou. Esse é o café da manhã de uma criança. Da É, é, maioria das crianças, entendeu? Então, como ajudar essa criança? Ó, é importante você comer, porque você vai ter energia para brincar, porque é difícil você ensinar isso para uma criança pequena, na primeira infância, 3, 4 anos. Não, senta aqui que agora é hora do café, você vai comer. Ah, eu quero sei o 3, quê. 4 anos eles ainda tomam leite mesmo, né? E aí já vai para a Exato, escola. Só que assim, exato. pensando na criança maiorzinha já, né? Tipo 6, Aí 7 anos, sim, às vezes acontece isso, que ela acorda, já vai brincar e ela não toma café. E aí ela tá com fome, mas para não parar para comer, ela fica beliscando, né? Então, a exato. hora que ela para e almoça ou faz né, a próxima refeição bonitinha, ela já para de beliscar. Então, às vezes, precisa observar isso. E na escola, quando ela está na rotina, às vezes ela não tem esse hábito, né? Talvez seja só mesmo no final de semana. Então, não dá para falar que seja uma ansiedade. Talvez ela está Sim. brincando e, né? Agora, tem uma coisa também. Tem algumas crianças que os pais às vezes falam, isso já um pouquinho maiorzinho. Ele não gosta do café da manhã. Mas aí a gente começa a colocar algumas coisas
e muda algumas coisas na casa que no começo são bem difíceis. Então, uma coisa que eu sempre falo, toda alimentação saudável, ela precisa ser organizada. Para você ter uma alimentação equilibrada, ela precisa de organização. Organização é a chave de tudo. Então, se você se organizou no final de semana com todas as suas refeições para durante a semana, fica mais fácil. E outra coisa, é acordar com tempos. Isso é uma coisa muito... Parece bobagem, mas não é. Acordou atrasada, acabou seu dia. É verdade. E dá tudo é complicado. Então, você precisa acordar com tempo para organizar o café da manhã, sentar e comer. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu acordo em cima do horário, mas dá tempo, dá tempo. Não, não dá. Então, acorda, às vezes, 15 minutos antes não vai fazer diferença no seu sono. Porque se tinha que dormir, você já dormiu. Né? Você já descansou, Com já teve... certeza. Mas vai fazer toda a diferença ao longo do seu dia. Que aí você acorda, você vai tomar banho, vai tomar café, vai fazer tudo o que tem que fazer, vai organizar com calma, vai dar tempo de fazer um ovinho mexido, colocar numa torrada, todo mundo vai comer, vai sair com calma. E quando a gente consegue mudar isso, que não é fácil, a criança ela passa a comer. Porque essa criança também acordou atrasada, aí ela já está atrasada, aí, sabe assim? Já entra naquela rotina do atraso, e aí ela pega qualquer coisa na geladeira, e aí ela E vai... aí perdeu a atenção plena, a preocupação está em não chegar atrasada. Isso mesmo. Então, isso também da organização, da rotina alimentar da família, dos horários, de ter um tempo, isso é muito importante e faz diferença na alimentação da criança. Eu sempre digo, né, em termos de estímulo durante o dia, que a criança deve sempre fazer os mesmos horários, né? Ter essa rotina diária, mantendo sempre os mesmos horários. Isso se aplica também aos horários de alimentação? Sim, para a criança, sim. Ela acorda, ela vai para a escola, porque ela tem horário do lanche, ela tem horário do almoço, ela volta para casa. Para a criança também. Ela tem que... A criança que tem toda essa agenda bonitinha, ela vai super bem. Tem uma pergunta aqui, ó. Como montar um prato para estimular a criança a comer? Então, eu acho super bonitinho quando eu vejo na internet, né, aqueles pratos com carinha, com bichinho, né, com frutinha, enfim, aquelas coisas todas. Mas eu sei que é uma coisa que fica um pouco irreal para a gente no dia a dia, principalmente quem trabalha fora. Mas eu acho aquilo lindo, né? E também não é uma coisa sustentável para fazer, né, para conseguir fazer aquilo todos os dias. A minha sugestão é que a gente come, quando a gente vai comer, a gente come com os olhos, a gente estimula todos os sentidos, né? O olfato, o paladar, a visão, enfim. A gente então precisa olhar para aquele prato que ele esteja bonito, né? E tem colorido, né? E de como você falou, colorido, com alguma coisa. Olha, ontem eu assistindo o MasterChef, eu fiquei impressionada. Achei, né, ruinzinho algumas coisas, mas teve uma moça que ela fez um prato super simples, mas a forma que ela apresentou estava bonita. Eu fiquei com vontade de comer aquilo. De comer. Porque a forma como ela apresentou estava bonito dentro do prato. Falei, nossa, olha que comida bonita. Então, a apresentação, ela tem isso. Então, se você oferece ali uma comida meio de qualquer jeito, ninguém vai comer, ninguém gosta. Mas que seja você acha arroz, que né? Um arroz você e acha que feijão, uma bem saladinha, uma feito? cenourinha assadinha. Sabe assim que o prato ali fica bonitinho? E também é importante falar que a criança, mais para frente um pouquinho, os pais não precisam fazer o prato, né? Ele pode ir junto, quanto você quer, assim, para ele já aprender a se servir, a fazer o prato dele. É uma forma também dele saber, né? Dele ter, de se autorregular a fome e a saciedade dele. Porque às vezes a mãe vai lá e faz um pratão para ele, ele não come tudo. E aí a Não. mãe fica frustrada. E você acha que nós adultos, você mesma relatou, né, que você se interessou porque você viu um prato bem elaborado, bem feito. Você acha que a criança vai mais pelo paladar ou pela beleza do prato? Eu acho que A gente pode... no primeiro momento, acho que ela vai olhar, ela vai ver se ela gostou, mas assim, se ela achou bonita, ela vai comer. E depois ela vai experimentar, enfim, eu acho que como todo mundo, né? Ela vai olhar primeiro se tá bonito, e aí ela
vai provar. E tem alguns pratos também que a gente olha, eles são lindos, e aí você prova e fala, nossa, me decepcionou, tá mais bonito que gostoso. Isso é normal, mas a criança também. Mas claro que a apresentação do prato tem sim, é importante para a criança. E deixar a criança, conforme ela vai crescendo, 3, 4 anos, ela já começar a fazer, ver a quantidade de comida que ela quer. Porque às vezes a mãe faz o prato da criança e coloca um monte de comida. E aí a criança não dá conta de comer aquilo tudo. E aí a mãe acha que a criança não está Não está comendo. comendo nada. Né? Pois E na é. verdade ela está comendo a quantidade que ela precisa. Então, ela está respeitando a fome e a saciedade dela. Então, também, às vezes, assim, as mães reclamam, meu filho não come, não come, mas, na verdade, ele não come a quantidade que ela quer que ele coma, mas ele está comendo, né? Então, assim, Ah. precisa avaliar direitinho o que, que é o meu filho não come, né? Dri, a gente tem mais 2 minutos. Amei ter esse bate-papo, eu acho que foi bem esclarecedor em vários sentidos. Eu quero te agradecer a ter aceitado o meu convite para falar para o meu público, né, para que eles também possam conhecer o seu trabalho, né, essa nossa parceria, porque eu sempre que posso eu indico para você, meus alunos, tudo. E assim, foi muito bom, né, esse bate-papo, porque assim, a gente desmistifica um pouco essa coisa do alimento e que realmente isso pode influenciar no comportamento infantil, né? Então, só tenho que te agradecer a disponibilidade e eu queria que você falasse agora um pouquinho, o seu contato, se você tem alguma consideração final sobre tudo que nós conversamos, e aí vai cair em 1 minuto. Ah, não, obrigada pelo convite. Eu sempre gosto, adoro falar de nutrição e obesidade infantil é um dos temas, né, que estão aí bem atuais. E a gente precisa realmente ter um olhar para eles, né, ter um olhar bastante atento, porque as crianças acabam indo muito pelos pais e os pais precisam ficar atentos a isso. E as crianças, os pais são exemplos para os filhos. É um momento difícil que a gente está passando, mas precisa começar, né? Se for esperar setembro, outubro, enfim, a gente não sabe. Precisa ter um começo. É difícil, mas precisa começar. Então, mesmo para aqueles que não têm bons hábitos, precisa repensar e ver o que está acontecendo. Né? Dri, fala a sua página para o pessoal acompanhar, que tiver interesse de te seguir. Tá. Adriana Stavro, nutricionista. E o meu telefone, no meu telefone comercial é 964852323, mas está lá na minha página do Instagram também. Tá bom? Obrigada, Obrigado, Adri. Adri. Obrigada pelo Fiquei convite. muito feliz. Um Obrigada. grande beijo. Beijo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Deixa eu mandar um beijinho aqui.